E a resposta foi: precisamos do parecer da AGU. E o Lula não vai emprestar, e ponto final. Isso é covarde. A norma foi rasgada quando o Lula emprestou para o Cabral. Entendi. Existe camaradagem e política. A norma, verdadeiramente, eu não acredito que existe. Que vocês vão poder acompanhar. Pimentel, como é que você classifica essa operação? Como é que você define essa operação que repercutiu no mundo inteiro, no Rio de Janeiro, no complexo de favelas da Penha e do Alemão? Certamente foi a maior ação contra o Comando Vermelho na história do Rio de Janeiro, um prejuízo para essa facção de terroristas, né? Eu não chamo de sucesso, logicamente, em função da questão da morte dos camaradas policiais, do BOP e da Polícia Civil, mas no que se refere a impacto na facção e também na tentativa de se recuperar o território, é um sucesso, sim. Foram várias lideranças presas, mortas, centenas de fuzis que matariam pessoas recolhidos e apreendidos. Então, o impacto dessa operação nós vamos perceber ao longo dos próximos meses. No que se refere à redução das invasões às favelas rivais, isso é redução de morte, a redução do roubo no entorno do Complexo do Alemão, porque a facção está enfraquecida, mas eu lamento que o complexo não esteja ocupado hoje por forças federais, porque deveríamos ter um aproveitamento do êxito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria oferecer uma força federal, nível brigada, 3.000 homens, para ocupar o Complexo do Alemão, para que daqui a 120 dias a Polícia Civil, o BOP, não fossem obrigados a retornar naquele bunker, né? Para tentar prender de novo essas lideranças que espalham o terror pelo Brasil. Pimentel, de fato, o bom senso, até sem conhecimento técnico, sugere que depois desse resultado que se conseguiu ali, uma ocupação das forças do governo, seja estadual, seja federal e tal, seria o passo seguinte. Esse passo poderia ser dado só pela Polícia Estadual ou ela sozinha não poderia fazer isso? Outra pergunta, já não chegamos ao ponto em que está muito claro que só a Polícia Estadual é pouco para enfrentar toda essa força que está criada ali naquelas regiões? Não se trata mais, Fernando, de polícia e ladrão. Se trata de um conflito armado não internacional. É uma verdadeira guerra civil, mas o termo técnico hoje seria um conflito armado não internacional. Guerra irregular. É uma guerra irregular, onde bandidos, num nível de combate de intensidade, média intensidade, né, com muitos fuzis, tomam o controle de um território por 2 décadas, 20 anos, afrontam o poder estatal, o Estado Democrático de Direito, fazem os moradores reféns, impõem uma ditadura local. Então, em qualquer lugar do mundo, em Burkina Faso, na Nigéria, ou mesmo no Haiti, onde o general conhece muito bem, isso seria um conflito armado não internacional, onde, inclusive, teremos forças da ONU de imposição da paz. Para muitos brasileiros, isso é banditismo. E a gente compreender essa questão como questão de banditismo, fica bem difícil combater. Lembrando que o Exército Brasileiro, de uma forma espetacular, ocupou o Complexo do Alemão em 2010. A 9ª Brigada de Infantaria do Exército Brasileiro, o Regimento Sampaio, durante 19 meses, 0 homicídios. Governo Dilma, né? Governo Dilma. Tudo era diferente no governo Dilma. No governo Dilma, o PT emprestava os blindados. No governo Dilma, o PT atendia os pedidos do Cabral. Mas a questão é tão política, mas tão política, que muda tudo em função do governador do Estado. Essa é uma grande realidade, a gente não pode... É só lembrar, Fernando, como os blindados da Marinha, em 2010, chegaram com tanta velocidade. O Cabral pegou o telefone e ligou para o Lula. Não teve AGU, não teve parecer da AGU, não teve burocracia nenhuma, não teve GLO, inclusive. Em pouquíssimo tempo, os blindados da Marinha estavam ali para proteger a vida dos policiais. Se os blindados estivessem hoje, certamente os policiais civis estavam vivos hoje conosco aqui. Porque o blindado protege o policial e também reduz o ímpeto de enfrentamento do bandido. Foi uma grande covardia do governo federal, porque foi solicitado, sim, militares do Rio de Janeiro foram ao Ministério da Defesa em janeiro, tiveram reuniões com generais e a resposta foi: precisamos de um parecer da AGU. E o Lula não vai emprestar, e ponto final. Isso é covarde. Eu acho que as pessoas não pensaram nas vidas humanas. Pimentel, tem uma norma. Tem uma norma que impede isso, a não ser que haja um pedido formal e, se não me engano, incluído GLO. A norma foi rasgada quando o Lula emprestou para o Cabral. Entendi. Existe camaradagem e política. A norma, verdadeiramente, eu não acredito que exista, não. Agora,
Pimentel, quando a gente fala do cenário ali do Rio de Janeiro, especialmente desses complexos, você falou da politização da segurança, né? Seja no Rio, seja fora do Rio. Nesse caso, as forças, o pedido acontecendo, GLO, ou mesmo uma intervenção, o que seria a solução para o cenário hoje no Rio de Janeiro? A gente falou da integração, mas só isso resolveria? Eu conversei com o coronel Robson Rodrigues e ele falou assim, olha, estão tratando do visível, tem que aprofundar mais. É isso? O Exército Brasileiro ocupou o Alemão em 2011, como eu falei para o senhor, e também, Thaís, e o Exército Brasileiro ficou lá 19 meses, mas não conseguiu mandados de busca e apreensão para recolher os fuzis escondidos em casas, em paióis, né? Imagina uma força federal de 3 mil homens ocupando o Alemão sem poder fazer vasculhamento. A legislação brasileira não ampara mandado de busca e apreensão coletivo. É algo bom, inclusive, né, para que o Estado não entre na sua casa a qualquer momento. Mas para combater o Comando Vermelho, isso não funciona mais. O Exército Brasileiro deveria ter saído do Alemão em 2012 com centenas, quem sabe milhares de fuzis apreendidos. Mas todo o pedido do Exército Brasileiro à época para realizar a busca e a apreensão, os juízes não expediam o tal mandado em função da própria lei, não é porque o juiz estava de má vontade, não. A questão que o coronel Robson deve ter falado, Thaís, é que não dá para combater essa insurgência, essa guerra civil óbvia, sem uma legislação específica extraordinária. Eu não estou falando para rasgar a Constituição, não. Eu estou sugerindo que legisladores, deputados, senadores, governadores, cheguem para o Lewandowski e olha, isso aqui não está funcionando. Isso aqui não funciona, não contra essa modalidade. O Pimentel, você citou o general Santos Cruz está conosco direto da Band em Brasília, com o jornalista Rodrigo Orengo. Orengo, eu queria que você fizesse uma pergunta, só apresentando o general. Ele liderou as forças brasileiras durante anos naquela ocupação da ONU no Haiti, no Congo, foi secretário nacional de Segurança Pública, inclusive interagiu com o Rio de Janeiro numa determinada crise em 2017, e eu queria ouvi-lo. Então, Orengo, por favor, faça uma pergunta aqui em nome da bancada do Canal Livre frente a essa situação da mega operação do Rio de Janeiro e desse futuro. General, o senhor, com toda essa experiência, inclusive em campo, mas também como secretário nacional de segurança e ministro da Secretaria de Governo, a gente está conversando muito aqui sobre legislação e a gente está em meio a uma grande discussão de mudança, inclusive, da Constituição para gerar o que a gente viu que não funcionou neste momento em outros, que foi uma coordenação de forças federais com forças estaduais e eventualmente até municipais. Essa discussão da PEC da segurança ataca esse ponto ou já existe uma legislação suficientemente de acordo para enfrentar essas questões, general? Primeiramente, muito obrigado pelo convite para discutir esse assunto aqui com vocês. É o seguinte, você tem vários níveis de providências que precisam ser tomadas para enfrentar o crime organizado. Isso aí ao longo do tempo, né? Nós temos uma omissão imensa do poder público já de muitos anos. E o problema não... Existe um problema de legislação, mas isso é no nível legislativo. Existe um problema de políticas públicas no nível político. E existem medidas que têm que ser tomadas que independem da legislação e do aperfeiçoamento da legislação, mas elas dependem de coordenação, dependem de ordem, dependem de determinação, né, de vontade de fazer. Esse problema não é só no Rio de Janeiro, nós estamos discutindo o problema do Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro. É um problema bem caracterizado, o longo tempo desses verdadeiros grupos armados, né? Crime organizado são grupos armados. E esse longo tempo, com bastante reforço de armamento e de pessoal, trouxe a sensação para eles de que era possível defender o território, né? Não só fazer uma administração paralela ali no território ocupado, como também defender o território no caso do poder público querer se fazer presente. E aí o confronto é inevitável. Então, quem é que tem força para fazer isso? Isso aí não pode mais ser admitido no Brasil em lugar nenhum. Quem tem força para fazer isso é o governo federal, que tem dinheiro, tem capacidade de coordenação, tem amparo de legislação. Então, o governo federal tem que usar todas as suas forças junto com o Estado, né, e junto com o município e com todos os ministérios,
Porque o problema não é só um problema policial. O confronto é um problema militar e policial. Agora, o problema da existência e da ocupação e desse controle do grupo armado é muito mais do que isso. Esse caso aí do Rio de Janeiro, né? Tudo isso aí é feito, tudo que é feito tem que ser feito para levar benefício para a população. No caso, é livrar a população da barbaridade do controle do crime. General Santos Cruz. Agora, Perdão, conclua. Depois dessa operação, então tem que haver todos os outros benefícios, né, e da presença do Estado. Então eu vejo que o governo federal é que precisa liderar todas essas ações para poder colocar o máximo de força possível e de recursos para vencer o crime organizado. General Santos Cruz, direto de Brasília, aqui na bancada Rodrigo Pimentel, e agora também aqui no Canal Livre. A gente chama direto do estúdio do Rio de Janeiro, num Canal Livre especial, discutindo a questão da segurança depois dessa mega operação, o secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Secretário, muito obrigado por nos atender aqui no Canal Livre. Um trabalho de 1 ano de investigação, uma operação que terminou com números impressionantes para toda a população que olhou embasbacado para aquilo que acontecia no complexo de favelas da Penha e do Alemão. Eu queria te ouvir sobre esse trabalho que foi feito e queria te ouvir também sobre agora essa discussão da legislação, inclusive de terminar com uma transformação desses bandidos em narcoterroristas, e o senhor tem defendido isso bastante. Queria também que o senhor defendesse e explicasse por que o senhor defende essa mudança em legislação. Boa noite. Bom, boa noite a todos, Rodolfo, todos os colegas que estão participando do programa e a todos que nos assistem. Bom, Rodolfo, Operação Contenção é uma operação contínua e uma política pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, numa ação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar e a Secretaria de Segurança. Operação Contenção, essa que nós fizemos agora na terça-feira, não foi a única fase. Nós já fizemos várias outras fases, inclusive atuando em 2 vertentes. A vertente da lavagem de dinheiro e a vertente, obviamente, no sentido de apreensão de armas, drogas e prisão de narcoterroristas. Então, só para você ter ideia, ao longo da Operação Contenção, na parte financeira, por exemplo, nós já bloqueamos 6 bilhões de reais do Comando Vermelho, entre várias e várias outras ações, centenas de fuzis, cerca de 500 fuzis já foram apreendidos, cerca de mais de 50 mil munições apreendidas. Alguns desses fuzis foram apreendidos na Barra da Tijuca, em mansões na Barra da Tijuca, não só nos complexos do Alemão e da Penha, e também em fornecedores no estado de São Paulo. Então é uma ação muito ampla, muito coordenada e que teve um desdobramento nessa investigação e operação da última terça-feira, do dia 28 de outubro. Então, foram cerca de 12 meses de investigação da nossa Divisão de Repressão Entorpecentes, com a expedição de 70 mandados de prisão, mais 180 mandados de busca e apreensão. Nós tínhamos a geolocalização das residências, das casas, que essas lideranças atuantes ali nos complexos da Penha e do Alemão se escondiam e utilizavam. Várias dessas lideranças utilizavam 2, 3, 4 casas ao mesmo tempo em diversas localidades. Nós tínhamos tudo isso mapeado e fizemos essa ação integrada com a Polícia Militar num planejamento de cerca de 60 dias. Meticulosamente essa ação foi planejada e o nosso intuito era causar o menor efeito colateral para a população local. Por isso que a operação foi planejada de uma forma que os marginais saíssem da área edificada e fossem para essa região de mata, para aquela pedreira que tem ali na Serra da Misericórdia e na Pedra do Sapo, que faz a divisa entre o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, e fizemos a ação e a nossa manobra tática foi perfeita, foi exatamente o que a gente esperava. Vocês podem ver que a população mesmo local, enfim, teve um mínimo de transtorno e, na verdade, os embates ocorreram mais nessa região de mata e ali na pedreira. Então, é uma ação importantíssima que foi feita. É importante mencionar, Rodolfo, e a todos que estão participando do programa, cerca dos 117 neutralizados. Eu acabei de receber um dado aqui atualizado
das identificações, né, que foram realizadas, mais de 50% desses narcoterroristas são de outros estados e de 4 regiões diferentes do nosso país. Só não temos neutralizados da região sul. Isso mostra que os complexos da Penha e o complexo do Alemão, na verdade, são QGs do Comando Vermelho, não em nível estadual, não somente no Rio de Janeiro, mas em nível nacional, de onde partem as diretrizes, determinações, ordens para todo o cenário de segurança pública nacional. Então, essa operação foi de suma importância para mostrar uma constatação. Ela traz uma constatação. Há 5 anos atrás, nós tivemos aí as restrições e limitações às operações policiais e, à época, coincidentemente, eu fui subscritor de 2 relatórios onde nós avisávamos que essas restrições causariam o fortalecimento das facções criminosas, o aumento das disputas territoriais, o aumento das barricadas, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e isso favoreceria seria um local atrativo para que lideranças se escondessem nessas localidades. Isso promoveu um intercâmbio do Comando Vermelho, que tinha uma atuação mais local, com outras facções de outras regiões. Essas facções se uniram. Hoje, praticamente, o Comando Vermelho tem penetração em cerca de 24 ou 25 estados da federação. E hoje, um problema que era local, estadual, ele se expandiu. Houve uma metástase, na verdade, do crime organizado aqui do Rio de Janeiro para todo o país, principalmente da facção criminosa Comando Vermelho. Então, isso foi uma constatação, é um problema de segurança pública nacional e, na verdade, nem de segurança pública mais porque nós estamos enfrentando criminosos que não são criminosos comuns, mas sim narcoterroristas. E é importante que avancemos nessa questão da atualização da legislação, porque a legislação existente é uma legislação branda, leniente, completamente desconectada da realidade, que não dá a reprimenda penal à altura para esses terroristas. Para você ter uma ideia, um criminoso desse que é preso em flagrante com um fuzil, nesse contexto de associação para o tráfico, ele fica no máximo 1 ano preso na prática. Então, ou seja, hoje vale a pena para o criminoso estar dominando o território, extorquindo moradores, oprimindo moradores, disputando territórios com outros grupos rivais, explorando economicamente esse território. O Comando Vermelho, nesses últimos 5 anos, mudou completamente a sua tática. Nós temos levantamentos de que a droga, o que era o que eles comercializavam antes, na verdade, hoje representa entre 10% a 15% do faturamento da facção. O restante é o quê? O serviço. O território hoje, por que eles querem o território? O território hoje é sinônimo de receita, sinônimo de dinheiro, de renda. Então eles exploram tudo que é possível economicamente nesse território. Água, luz, gás, cesta básica, construções irregulares, mototáxi, enfim, internet, que é uma grande fonte de renda, entre outras. Então, esse é o grande negócio. E, na verdade, esse domínio territorial representa o quê? Microsoberanias, ou seja, o Estado já não tem mais o total controle dessas áreas. Então, por isso que eu falo que não é mais um problema de segurança pública. O que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam, polícia nenhuma do mundo enfrenta. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem no estado do Rio de Janeiro. Então, é importante que haja uma mobilização nacional. Isso já não é mais um problema do estado do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil, de todo o país. Esse know-how que esses marginais de outros estados estão pegando e levando para os seus locais de origem, no futuro, esses estados terão o mesmo problema que nós temos aqui no Rio de Janeiro, se nada for feito, se não houver uma atualização da legislação e que esses marginais tenham um tratamento à altura.